Antes de falar de Bitcoin, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que o pênalti perdido pelo Brasil no jogo contra a Noruega e o mercado financeiro têm em comum? A maioria das pessoas julga uma decisão apenas pelo resultado. Se a bola entra, foi uma decisão brilhante. Se a bola não entra, a decisão foi um desastre. Mas quem vive de tomar decisões importantes sabe que a vida não funciona assim. No mercado financeiro acontece exatamente a mesma coisa. Uma boa decisão pode terminar em prejuízo e uma decisão ruim pode gerar um lucro por acaso. O problema é que quem analisa apenas os resultados nunca aprende a repetir os acertos, nem a evitar os erros. E é justamente por isso que hoje eu quero analisar o Bitcoin olhando para aquilo que realmente importa, o processo e não apenas o preço. Porque nas últimas 48 horas, enquanto muita gente comemorava a recuperação do Bitcoin, eu estava tentando responder uma pergunta muito mais interessante. Quem comprou essa alta? Foi o investidor comum? Ou foi o dinheiro institucional aproveitando exatamente o medo do mercado dias atrás? Essa resposta muda completamente a forma como você interpreta o gráfico. E hoje eu vou mostrar de onde esse dinheiro está entrando, porque o dólar continua sendo uma das variáveis mais importantes para quem acompanha o Bitcoin e, principalmente, qual é um mapa de decisão que separa quem apenas reage às manchetes de quem, de fato, constrói patrimônio. Esse é o Radar Bitcoin. E eu te convido a, antes de tomar qualquer decisão essa semana, a acompanhar essa análise até o final. Agora vamos aos fatos, sem torcida, sem previsões milagrosas. Hoje o Bitcoin voltou a demonstrar força e nesse momento está sendo negociado na região dos 63.800 dólares. Depois de uma recuperação que pegou muita gente de surpresa. E eu quero que você pare por um instante e faça uma pergunta diferente do que a maioria está fazendo agora. Quando você olha esse movimento do Bitcoin, o que exatamente você está vendo? Uma simples alta do preço ou uma mudança importante no comportamento do mercado? Porque, para mim, esse movimento vai muito além de uma vela verde. Ele mostra uma disputa silenciosa entre dois grupos do mercado. De um lado estão aqueles investidores que venderam durante a baixa do preço agora em junho, convencidos de que o Bitcoin perderia a região dos 60 mil dólares. De outro lado, estão aqueles investidores que viram ali uma oportunidade de aumentar a sua exposição ao ativo. E aqui existe uma lição que vale para qualquer mercado. O comportamento dos investidores é a causa. O gráfico apenas registra essa disputa. Ele nunca conta a história toda sozinho. Hoje, tecnicamente, o Bitcoin recuperou a região dos 63 mil dólares, uma região que muitas pessoas, até pouco tempo atrás, consideravam impossível de ser atingida novamente. O primeiro suporte importante continua ali na região entre os 62 mil dólares e os 60 mil dólares. Enquanto essa faixa permanecer preservada, a estrutura de curto prazo continua saudável. Agora, olhando para cima, existe ali uma barreira de mercado que merece toda a nossa atenção. É a região dos 65 mil dólares. Esse é o primeiro grande teste do mercado. Se houver um rompimento ali e continuidade dos fluxos compradores, o mercado naturalmente começará a discutir uma aproximação da região dos 70 mil dólares, que continua sendo um importante marco psicológico. Mas atenção, romper uma resistência não significa apenas ultrapassar um número. Significa convencer milhares de investidores que uma nova tendência
pode estar começando. E o mercado financeiro é exatamente isso. Narrativas mudando através do comportamento do preço. Veja bem, mesmo com a recuperação do Bitcoin, o índice de medo e ganância, o Fear and Greed Index, ainda está em uma região de medo, embora já apresente melhoras em relação aos últimos dias. Nesse momento, o índice de medo e ganância está ali na região de 24, sendo que logo ali atrás, no mês passado, ele chegou à região 12. Isso parece contraditório, mas na verdade é justamente assim que os movimentos mais consistentes do mercado começam. Quando o preço melhora antes que o sentimento, acompanhe. E talvez seja essa a maior diferença entre investir e simplesmente reagir às notícias. Quem trabalha com critério observa outra coisa. Observa fluxo, contexto, comportamento. Porque preço sozinho nunca foi suficiente para a tomada de boas decisões. Agora chegamos a uma das partes mais mal compreendidas do mercado e talvez por isso seja a mais importante. Muita gente acredita que o preço do Bitcoin subiu simplesmente porque muita gente foi lá e decidiu comprar. Na prática, não foi exatamente isso que aconteceu. Parte importante do movimento de alta veio de um processo conhecido como short covering. Imagine dois investidores olhando para o mesmo gráfico. Um acredita que o Bitcoin vai subir, o outro já acredita que o Bitcoin vai cair. Os dois utilizam a alavancagem, que é pegar aquele dinheiro emprestado ali para multiplicar a operação. E quando o preço começa a subir rapidamente, quem apostou na queda precisa obrigatoriamente recomprar o Bitcoin para encerrar sua posição. E essa recompra gera ainda mais pressão compradora do ativo. É um efeito em cascata, em cadeia. Não é emoção, é mecânica de mercado. E é por isso que movimentos rápidos assim parecem tão explosivos. Eles não acontecem apenas porque existem compradores no mercado. Eles acontecem porque existem os vendedores que são obrigados a recomprar o ativo. Agora, pense comigo, quantas vezes você viu uma alta e pensou, agora eu preciso entrar, antes que seja tarde? Esse pensamento é extremamente comum e exatamente por isso costuma ser perigoso. O investidor institucional, ele raramente toma decisões por causa da velocidade do preço, seja para cima, seja para baixo. Ele procura entender de onde aquele movimento nasceu. Foi compra genuína? Foi liquidação de vendidos? Foi entrada de capital institucional? Essas perguntas fazem toda a diferença. Outro ponto importante é você observar o indicador que é a dominância do Bitcoin. E nesse momento ela está acima dos 58%, quase em 59%. E mesmo com sinais de recuperação em algumas altcoins, o capital continua concentrado principalmente no Bitcoin. Isso mostra uma melhora do apetite ao risco, mas ainda de forma bastante seletiva. Não estamos diante de uma euforia generalizada. Estamos diante de um mercado que começa a recuperar a confiança aos poucos. E essa diferença importa muito, porque mercados sustentáveis geralmente recuperam a confiança em etapas. Primeiro Bitcoin, depois outros grandes ativos. E só mais tarde, quando o sentimento melhora de forma consistente, o capital costuma migrar para ativos ainda mais arriscados. E é exatamente esse comportamento que estamos começando a observar agora. Agora, vamos subir um andar, porque o Bitcoin não vive mais isolado. Hoje, ele participa de uma engrenagem que movimenta ações, juros, moedas e liquidez global. E existe outro dado aqui que merece muita atenção. O índice do dólar, o DXY, que continua sendo negociado na região dos 101 pontos, mantendo uma leve pressão sobre ativos considerados de risco. Em condições normais, um dólar mais forte costuma dificultar movimentos de alta consistente
do Bitcoin. E é justamente por isso que o comportamento do mercado chama atenção. Mesmo convivendo com um dólar relativamente forte e convivendo com a inflação que continua acima do patamar desejado pelo Banco Central Americano, Federal Reserve, o Bitcoin mostra força e nesse momento consegue recuperar um pouco de terreno. E isso nos leva a outro indicador também extremamente importante: os ETFs Spot. Depois de uma sequência de 10 dias consecutivos de saída de capital, vimos uma entrada líquida superior a 221 milhões de dólares, interrompendo aquele ciclo negativo. Não significa, lógico, que a tendência está garantida, mas mostra que o capital institucional voltou a ficar, mas mostra que o capital institucional voltou a ficar atraído pelo Bitcoin naqueles níveis de preço. E quando esse movimento melhora, ao mesmo tempo que a gente vê o preço se recuperando, nós começamos a observar um alinhamento interessante entre o fluxo de capital e o comportamento técnico do ativo. Ao mesmo tempo, o próprio mercado americano contribui para esse cenário. Os principais índices americanos, o S&P 500 e Nasdaq, voltaram a apresentar desempenho positivo, impulsionados principalmente pelas empresas de tecnologia e inteligência artificial, mas significa uma disposição maior para comprar ativos de crescimento. É claro que os riscos continuam presentes. A inflação ainda preocupa. O Federal Reserve permanece cauteloso e os próximos indicadores econômicos podem alterar rapidamente o cenário atual. Mas nesse momento, o mercado parece estar dizendo algo muito importante, que mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, o Bitcoin está demonstrando força relativa. E isso merece atenção. Chegamos ao ponto que, na minha opinião, separa os investidores dos especuladores, porque eu não trabalho tentando adivinhar o futuro, eu trabalho construindo planos para qualquer cenário que o mercado possa apresentar. Essa diferença parece pequena, mas ela muda completamente a forma de investir. Vamos então olhar os 3 cenários mais prováveis nesse momento? Vamos então olhar os 3 cenários mais prováveis nesse momento? Cenário 1, cenário de alta, o cenário verde. Para mim, a probabilidade desse cenário é de 40%. Se o Bitcoin conseguir sustentar essa recuperação acima dos 63 mil dólares, os fluxos de ETFs continuarem positivos e o dólar perder um pouco de força nos próximos dias, isso aumenta significativamente a probabilidade de um teste do preço do Bitcoin na região dos 65 mil dólares. Caso esse rompimento aconteça com volume consistente, o mercado naturalmente vai olhar novamente para a região dos 70 mil dólares. Mas aqui existe um erro muito comum. Muita gente acredita que o melhor momento de comprar é justamente quando o mercado, todo mundo, decidiu que acredita na alta. Mas, historicamente, esse costuma ser o momento em que o risco já aumentou bastante. O investidor disciplinado normalmente constrói a sua posição antes que a narrativa fique confortável. Não porque ele tem certeza ou ele sabe que vai acontecer no futuro, porque disso ninguém sabe, mas porque esse investidor ele sabe administrar o risco. Cenário 2 é aquele cenário chatinho de lateralização ou consolidação, que, na minha opinião, a gente tem agora uma probabilidade de
45%. Lembrando que essas porcentagens que eu coloco é um exercício de criatividade da minha mente. Hoje, esse continua sendo o cenário que eu particularmente considero o cenário mais provável. O mercado pode permanecer oscilando entre a região dos 62 mil dólares aos 65 mil dólares, aguardando novos catalisadores macroeconômicos. Teremos divulgação de indicadores relevantes nos próximos dias. Além disso, a expectativa em torno da próxima reunião do Federal Reserve continua influenciando praticamente todos os ativos de risco. Esse tipo de cenário ele continua sendo extremamente desafiador para quem tenta operar todos os movimentos, porque existe muito ruído, pouca tendência, não tem um movimento direcional, excesso de ansiedade e às vezes a decisão mais inteligente é não fazer mais operações. A gente fala que no mercado não operar também é operar. É simplesmente preservar capital enquanto o mercado constrói a sua próxima direção. Isso também é uma decisão de investimento. E o cenário número 3 é o cenário de baixa, é o cenário vermelho. Na minha concepção, esse cenário vai ter uma porcentagem de 15%, talvez 20%. Nesse momento, para mim, ele não é o cenário de maior probabilidade. Mas se tivermos dados de inflação acima do projetado, fortalecimento adicional do dólar ou retomada das saídas dos fluxos de capitais dos ETFs, o Bitcoin pode voltar a testar a região dos 62 mil dólares e talvez ir até o suporte dos 60 mil dólares. E eu quero fazer uma observação importante. Uma eventual correção não significa, ao meu ver, que uma tendência de médio e longo prazo mudou. Mercados saudáveis respiram. Nenhum ativo sobe em linha reta. E a questão nunca é evitar qualquer queda. A questão é saber exatamente como reagir quando ela acontece. Percebe a diferença? O investidor emocional, ele pergunta, será que vai cair? O investidor estratégico pergunta, se cair, qual é o meu plano? E essa mudança de mentalidade vale muito, muito mais que qualquer previsão. E talvez essa seja a principal mensagem do Radar Bitcoin de hoje. O mercado, ele não exige que você descubra o futuro. Ele exige que você se prepare para ele. Se você percebeu uma coisa ao longo dessa análise, foi que eu praticamente não falei sobre acertar o próximo movimento do Bitcoin, porque esse nunca foi meu objetivo. O objetivo aqui sempre foi construir critérios de análise. E critérios reduzem erros. Critérios diminuem o impacto da emoção. Critérios permitem que você tome decisões antes que o mercado pressione você para isso. E é exatamente isso que fazemos dentro da minha mentoria. Não é um ambiente para quem procura enriquecer rapidamente, ou procura sinais, dicas rápidas, ou promessas de enriquecimento instantâneo. É um passo para aquela pessoa que entende que patrimônio é construído através de método. Lá, cada cenário é analisado com profundidade. Cada decisão é contextualizada e cada estratégia respeita a realidade de quem está investindo. Porque não existe uma carteira ideal para todo mundo. Existe uma estratégia adequada para cada perfil. E se você sente que chegou o momento de deixar de reagir às manchetes e começar a ter uma estrutura de mentalidade, pensamento e critérios, além de planejamento e consistência, o link para você se aplicar à mentoria está aqui na descrição do vídeo. Será um prazer conhecer a sua história e ajudar você a entender se esse passo realmente é para você agora. E se você gosta das análises que eu faço aqui, você pode receber gratuitamente toda semana a análise que eu faço lá no Substack. É só você colocar seu e-mail. O link também está aqui na descrição. E eu quero terminar esse vídeo voltando exatamente ao ponto em que começamos. Lembra da comparação com pênalti? No futebol, as pessoas costumam
julgar as decisões apenas pelo resultado. No mercado financeiro acontece exatamente a mesma coisa, mas patrimônio não é construído por quem somente analisa o placar. Patrimônio é construído por quem aprende a tomar boas decisões com consistência, mesmo quando o resultado no curto prazo não parece aquele resultado ideal, porque uma boa decisão continua sendo uma boa decisão, mesmo que o mercado demore um pouco para reconhecê-la. E uma decisão ruim continua sendo uma decisão ruim, mesmo que no curto prazo gere ali algum lucro. É exatamente essa disciplina que diferencia quem apenas participa do mercado de quem constrói riqueza ao longo da vida. O Bitcoin voltou a demonstrar força, o mercado recupera um pouco do apetite ao risco, os fluxos institucionais começaram a dar sinais positivos, mas nada disso elimina a necessidade da disciplina. Muito pelo contrário, é justamente nos momentos em que o mercado parece mais confortável que precisamos ser ainda mais criteriosos. Eu sou Sheila Faria. Muito obrigada a você por ter me acompanhado até aqui. Se esse vídeo valeu a pena, não esquece de deixar o seu like para mim, se inscrever no canal e tocar no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui no canal. E se essa análise trouxe alguma clareza para você, eu te peço, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ajudar cada vez mais pessoas a tomar melhores decisões. E lembre-se desta frase: o mercado não recompensa quem tenta adivinhar o futuro. O mercado recompensa quem constrói critérios antes que o futuro aconteça. Um beijo, até o próximo vídeo.